2 vitórias seguidas em semana de Atletiba. É isso mesmo, produção? Eu não tô acreditando. É muita alegria. Ô, Brasil, hora do Atlético, enfim, feliz com este que vos fala. Pedrão chegando aqui com alegria, com bom humor, com felicidade para falar para vocês dessa vitória do Furacão por 2-1 contra o Avaí. Jogo lá na ressacada e começou com aquela pressãozita básica do Avaí. A Avaí pressionou bastante ali nos primeiros 20, 25 minutos de jogo, até que o Atlético mesmo controlou ali um pouquinho as ações e consegue, com o Luiz Fernando, marcar um bonito gol. O Luiz Fernando vem em velocidade, ele joga a jogada mais para o meio, conduzindo o zagueiro e o goleiro e bate cruzado no contrapé, sem chance para o goleiro abrir no placar. Bela jogada do nosso atacante que conseguiu fazer o Atlético aproveitar as chances que teve, já que era um jogo onde a posse de bola estava muito com o Avaí, né? Depois, aquela sessãozinha de tortura básica, né? Aquela pressãozinha, Avaí tentando a jogada de tudo quanto é lado, tentando criar jogada, usando uns latereios, tentando trazer o jogo a favor deles. E foi a tônica disso no primeiro tempo, ali no finalzinho da primeira etapa, e todo o segundo, praticamente, foi uma chuva de pressão ali do Avaí. Um pouquinho mais do meio para o final do segundo tempo, o Atlético consegue dar uma melhorada do jogo, consegue dar uma equilibrada das ações ali depois dos 20, 25 minutos, porque a equipe do Avaí dá uma cansada. E aí o Atlético consegue, mesmo jogando ainda num jogo de contra-ataque, dar mais umas escapadas. E em uma dessas escapadas, alô Puskás, alô direção do prêmio Puskás. Senhor Renan Peixoto marcou o gol que o Pelé não fez. Ele entrou no segundo tempo para brilhar, senhoras e senhores. Ele entrou no segundo tempo para falar, vou fazer um gol espetacular. Com perdão do palavrão, eu vou ser foda. Marcou um golaço que já é o gol da competição. Não precisa das outras rodadas. Um gol do meio da avenida, encobrindo o goleiro. O goleiro até conseguiu tocar nela, mas bola para dentro. 2-0 para o Furacão. Ainda o Avaí diminui com o nosso ex, né? Marquinhos Gabriel, marcando um chutaço ali no canto do Mikael. Foi também um bonito gol, mas ainda assim conseguimos manter a vitória, manter os 3 pontos. E é o resumo do jogo, senhoras e senhores. 3 pontos, 2 vitórias seguidas, ânimo para o Atletiba e entreguem o Puskás para o senhor Peixoto. Apenas. Porque que golaço, senhoras. Depois vocês procurem o gol, porque foi surreal de tão bonito ali, e é um gol bem inesperado, né? Porque uma coisa é sair um gol bonito, às vezes, ali dentro de uma jogada de ataque, mas um chute com essa distância. Isso porque a gente muitas vezes critica o Peixoto, que o Peixoto é ruim de finalização, o Peixoto perde muitas oportunidades, mas parece que ali entrei para brilhar, entrei com estrela, né? Mas um grande resultado, uma grande novidade, porque é um jogo que eu já não estava com uma expectativa tão alta de vitória. Falei, não, esse é jogo talvez para um empate ou coisa assim, mas é aquela história, a gente torce, evidentemente, mas não é um jogo que a gente estava tão confiante. Mas fechar essa sequência, batendo o Remo e batendo o Avaí, dá uma alegria, dá uma vitalidade para nós como torcedores, porque o Atlético sobe para a 6ª posição e já consegue aproximar bastante ali do G4, já para quem tava, vocês me viram aqui puto, revoltado com a gente, tava ali em 13º, 14º, ver em 6º é uma alegria, de fato. Estamos entrando nos trilhos dentro da competição. E o jogo seguinte, que responde muito para nós sobre o que a gente vai poder almejar nessa temporada, é o bendito Clássico Atletiba. É o jogo desse próximo final de semana, é o jogo que vai poder nos dar um norte dentro da competição. Por quê? Numa vitória no Clássico Atletiba, e ainda vindo de... ali vão ser 3 vitórias consecutivas, o time encaixando, e ainda estamos vai ser por volta de 2, 3 dias antes da abertura da janela, a expectativa é muito boa. Expectativa de, se esse time conseguiu ganhar o Clássico, engatar 3 seguidas antes de chegar aos reforços, quando chegar aos reforços a gente vai brigar ali nas cabeças e vai conseguir esse acesso. Então, dá um otimismo muito grande para nós. Da mesma forma que
bate na madeira, o resultado não vier, também vai servir para a gente olhar que talvez vai precisar de mais alguns ajustes em algumas posições, mas para quem criticava muito o trabalho do Odair, que o Odair ainda não estava conseguindo mostrar, para mim, o Odair ele consegue fazer o que o Barbieri tinha muita dificuldade. E isso se provou com esse desempenho de 2 vitórias consecutivas. Seguimos tendo avanço na Copa do Brasil com aquele mesmo time que era na mão do Maurício Barbieri. Um time que ainda tem suas deficiências, ainda tem suas faltas de qualidade, mas dá para ver, até olhando pelo jogo de hoje, uma lógica, um sentido dentro da equipe. Você tem o Juliano, você como essa figura central, você tem o Filipinho, que em alguns momentos trabalhou um pouco mais com o Abraão sendo mais um 5 para o Filipinho conseguir ser um 8, e em outros momentos o Abraão veio que fechou mais para ser um terceiro zagueiro. Você vê Cauã Moraes e o Esquivel sendo muito mais ofensivos, sendo jogadores muito mais agudos. Aí você tem o Luiz Fernando, que tem muita a jogada da ponta para o meio, que é o jogador que tem essa jogada mais individual, mais de puxar da ponta mais para centralizar, da mesma forma que você tem às vezes um Patrick, que ele puxa do meio mais para o lado, para viabilizar cruzamento, para viabilizar jogadas mais de linha de fundo. Dá para ver um trabalho tático, dá para ver uma organização ainda na equipe. É claro, não é um Atlético de anos atrás campeão, não é um Atlético sequer tão competitivo. Acho que se a gente tivesse na Série A, a gente estaria na zona de rebaixamento. Mas é um trabalho que começa a ter uma cara, ter uma forma de ser, ter uma visão a longo prazo. É o que eu brinco que... Eu já fiz bastante essa piada, mas é uma alegria a gente ver um técnico que sabe que a bola é redonda. A gente tem um time e um técnico que consegue dar um pouco de cara para esse time que parecia uma paçoca tática, né? Um time sem uma identidade, tem uma estrutura. Então, vamos dormir felizes hoje, porque o Furacão venceu 2 seguidas e vamos rumo ao Clássico Atletiba, que eu quero mais uma vitória para cima dos coxa e vamos ser felizes e dale Atlético. Até mais, meu povo brasileiro. Vou deixar aqui no vídeo recomendado nossa cobertura do Super Mundial, porque não tem só Atlético neste canal, estamos fazendo uma super cobertura com o nosso estagiário, nosso pequenino robô zoeira, chamado Horácio, porque ele já aloprou o europeu, já mandou trazer pizza, já falou, falem de mim, seus cornetas. O bicho tá impossível. Então, vocês conferem aqui, vai estar aqui no nosso vídeo recomendado, a nossa cobertura do Super Mundial. E também, vocês sabem que todas as coberturas do Atlético e quando voltar a Série A com o Kelvin, vocês sabem que aqui no HDJ Futebol Clube. Um abraço, turma.